Boa noite, gente. Boa noite, igreja. É muito bom a gente estar aqui reunidos, todos centrados na palavra, orbitando o universo da palavra de Deus. É muito legal pensar sobre isso, porque ao longo da história, homens e mulheres de todos os tipos foram influenciados por essa palavra e foram conduzidos a um estilo de vida que refletia a glória de Deus ao contexto onde eles estavam inseridos. Nessa nova série que a gente está iniciando nesse domingo, a gente vai, conduzidos pelo Espírito Santo, aprender, ser inspirados por essas histórias, para que hoje a gente também, conduzidos pelo Espírito, como eu já disse, a gente também possa refletir a glória de Deus e sermos contados como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Será um tempo muito especial. Então eu quero te convidar a acompanhar a gente ao longo desse mês, acompanhar essa série, compartilhar com pessoas. Eu tenho convicção de que nós seremos muito abençoados ao longo dessas pregações e eu tenho certeza que Deus tem um alimento especial para cada um de nós. Meus irmãos, começando então o sermão de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma antiga declaração de fé cristã, provavelmente uma das declarações mais antigas que o cristianismo tem, e compartilhar com vocês que essa declaração deixou muitos cristãos no passado em maus lençóis em um contexto público. Essa declaração, essa frase está aparecendo para vocês aqui: Jesus é o Senhor. Talvez, em nossos tempos, pensar no fato de que Jesus é o Senhor tenha poucos impactos para a gente, né? Eu confesso que eu preparei esse sermão orando intensamente, pedindo que Deus toque, o Espírito Santo toque nos corações de nós que estamos aqui presentes e de você que está aí na sua casa, para que essa realidade mude drasticamente ainda hoje. Eu acredito que isso pode acontecer. Mas com essa afirmação, quando os nossos primeiros irmãos, dos primeiros séculos, declaravam Jesus é o Senhor, eles não estavam apenas dizendo assim, Jesus é um cara poderoso, Jesus é, de alguma forma, dono de alguma coisa, de algum pedaço, de alguma coisinha. Não. Quando eles diziam Jesus é o Senhor, eles estavam declarando que sobre tudo e sobre todos, sobre o vasto universo e sobre aquela pequeniníssima partícula que forma um pequeno átomo, sobre os homens mais poderosos e sobre os homens mais miseráveis. Sobre tudo e sobre todos, Jesus é o Senhor. De certa forma, essa é uma declaração fundamental, uma declaração básica da fé cristã. De certa forma, dizer que Jesus é o Senhor é a essência do cristianismo. Ok? O oposto disso, negar essa declaração, é caminhar distante do cerne da nossa fé, é caminhar passos largos para o extremo oposto de onde Deus está. Colocando de uma forma bem direta e simples, negar essa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor, é caminhar passos largos para o inferno. Agora tem um detalhe muito importante sobre essa declaração, Jesus é o Senhor. O termo Senhor, no contexto do Império Romano, era um título usado única e exclusivamente para o imperador. O governador romano, o supremo governador romano, que era reconhecido como o grande Senhor de todas as coisas. E negar a ele esse título, negar a ele essa adoração, atribuir a uma outra pessoa o título de Senhor, era tido como um crime extremamente grave de traição, punido com uma morte extremamente severa. Você consegue perceber a bifurcação que os discípulos estavam nesse contexto? Os discípulos, negando o senhorio de Cristo, estariam negando a própria salvação. Por outro lado, negando o senhorio do imperador, os discípulos estariam atraindo para si próprios uma morte extremamente cheia de requintes de crueldade, requintes de dor e sofrimento, fora toda a questão de humilhação e abandono e dores e tristezas de todos os tipos. Eu quero te perguntar nessa noite, você já se sentiu num contexto parecido? Às vezes parece que simplesmente não tem uma solução fácil, parece que não tem apenas uma escolha óbvia, natural, que a gente vai tomar ela e as coisas simplesmente vão se resolver. Às vezes parece que não importa o que a gente decida, não importa qual caminho a gente tome nessa bifurcação, o resultado vai ser inevitavelmente
dor e sofrimento. Será que, por exemplo, nós deveríamos aceitar propina ou então perder o emprego? Será que o certo seria a gente trabalhar horas a fio de uma forma completamente não saudável? Ou carecemos de dinheiro? Ceder a um relacionamento doentio ou ficar sozinho? Mimar o filho ou vê-lo sair de casa? Nós deveríamos talvez continuar sofrendo, abusos em silêncio? Ou será que o certo seria ver o marido abandonar o lar? Deveríamos nos expor voluntariamente como um produto à venda? Ou carecer das massagens no ego que os likes nas redes sociais nos trazem? A vida nos coloca constantemente em bifurcações que, por vezes, parece que as opções se resumem apenas em algo triste ou um resultado infeliz. E nesse tipo de contexto, é muito fácil a gente se render a algum falso senhor, confiarmos em uma promessa ilusória que nos garanta uma rota um pouco menos danosa, ou quem sabe, até vantajosa. Mas nessa noite, nós estamos sendo chamados por Deus a confiarmos nele com toda a nossa força. Estamos sendo convocados pelo Senhor a relembrarmos um velho pilar básico da fé cristã, a crer, custe o que custar, numa antiga verdade viva. Jesus Cristo é o Senhor. Na virada do século I para o século II, logo na primeira era cristã após o período apostólico, Inácio de Antioquia, um herói da igreja primitiva, cuja vida vai nos ensinar nesta noite, também se viu em uma dessas bifurcações. Pouco nós sabemos sobre o contexto geral da história de Inácio, mas a gente sabe alguns detalhes, a gente tem alguns registros sobre ele, e o próprio nome dele traz também algumas ideias para a gente. Inácio, ao pé da letra, significa algo parecido com nascido do fogo. O que nós sabemos sobre Inácio é que ele era um pastor extremamente apaixonado pelo Senhor Jesus e completamente devotado ao cuidado da igreja. Inácio procurava, acima de tudo, segundo o que nós temos de suas cartas, um relacionamento profundo com Jesus. Jesus era o alvo principal do seu amor. E a sua vocação basicamente se resumia em auxiliar a sua igreja, auxiliar a sua congregação a crescer nesse relacionamento com Jesus. Ao que tudo indica, esse seu amor prioritário a Cristo rendeu a Inácio um contexto extremamente adverso com o Império Romano. Uma vez que ele era fiel a Jesus, uma vez que Jesus era o Senhor da sua vida, ele não podia admitir o senhorio absoluto sobre todas as coisas ao imperador romano. Ele até poderia reconhecer o governo civil, um governo administrativo do imperador. Mas, em hipótese alguma, ele colocaria alguma coisa acima de Jesus Cristo no seu coração. E como a gente acabou de falar aqui, isso foi imputado a ele como traição ao império. E ele foi condenado a ser devorado por leões num contexto de espetáculo público de horror, de vergonha e de humilhação. É praticamente impossível a gente pensar no martírio de Inácio e a gente não pensar também no texto de Hebreus 12. O versículo 1 nos diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa passagem se inicia com um portanto. Isso quer dizer, entre outras coisas, que o autor está concluindo um pensamento que ele iniciou logo atrás, no capítulo 11, a famosa galeria dos heróis da fé. Todos concordam que a carta aos Hebreus foi escrita num contexto de motivação, de trazer ânimo e encorajamento a cristãos judeus que estavam sofrendo perseguição, estavam considerando a ideia de voltar atrás, uma vez que o contexto imediato deles era de dor e de sofrimento. Colocando de outra maneira, vários cristãos judeus sentiram o peso da sua declaração pública de professar a fé no senhorio de Jesus Cristo e passaram então a considerar o conforto de voltar à escravidão do seu antigo senhor, a cultura judaica de sua época.
Entre tantos argumentos e exortações e conselhos que nós temos para esse público ao longo da carta aos Hebreus, o autor escolhe no capítulo 11 elencar uma série de heróis, apresentar uma nuvem de testemunhas, pessoas que com perseverança demonstraram e provaram a sua fé em Jesus Cristo. E aí então o autor mostra que essas pessoas apenas foram heróis porque ao invés de olharem para as promessas do mundo, ao invés de olhar nos atalhos que o mundo trazia, soluções fáceis para problemas reais, eles continuaram mantendo o olho fixo, o olhar fixo no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra e nas suas promessas. Terminando então dessa forma o capítulo 11, o capítulo 12 começa com o autor convocando os seus sofridos leitores da mesma forma como os antigos heróis da fé, serem fiéis, completarem o desafio de serem fiéis ao Senhor Jesus Cristo, ao verdadeiro Senhor. Em meio às bifurcações difíceis que a vida nos coloca, os leitores da carta aos Hebreus estão sendo chamados a seguir o exemplo de pessoas do passado e depositarem a sua fé incondicionalmente no Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque, como numa corrida de bastão, Inácio pega o bastão dos antigos heróis e agora ele parte em disparada nessa corrida de fé. Frente ao desafio, como muitas pessoas já fizeram no passado, fazem no presente e provavelmente farão no futuro, Inácio poderia simplesmente negar Cristo. Ele poderia simplesmente abrir mão da sua fé em Jesus Cristo e se poupar da dor e do sofrimento de ser comido vivo por leões em público. Mas ao contrário, Inácio se agarra com ainda mais força no Senhor Jesus Cristo. E a gente tem isso registrado no 3º capítulo da carta que Inácio escreve aos cristãos de Roma. Ele diz o seguinte: para mim, peçam apenas a força interior e exterior, para que eu não só fale, mas também queira, para que eu não só me diga cristão, mas de fato seja encontrado como tal. O bastão que esteve com os heróis do passado, que passou por Inácio, hoje está na minha mão e está na sua mão. Hoje nós somos convocados a, em meio à dor e ao caos, descansarmos em Deus com perseverança, ou seja, contra toda a nossa inclinação natural, contra todas as probabilidades que o nosso contexto nos envolve, nós estamos sendo chamados a descansarmos e confiarmos no fato de que Jesus é o Senhor. E aí então o texto de Hebreus continua e ele vai nos convidar a deixar tudo o que nos atrapalha para trás. Olha só. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O autor fala dos desafios da vida como um cenário esportivo. Ele traz essa metáfora dos nossos desafios pessoais como uma competição pública de atletismo, né? Ele vai falar sobre corrida. E aí, então, ele traz uma metáfora muito interessante. Da mesma forma como um atleta precisa vestir uma roupa apropriada para a sua competição, né? Um cara que vai competir numa piscina, ele vai colocar aquelas roupas, né, que imitam a pele de tubarão, etc, etc. Um corredor vai colocar um shorts apropriado, um tênis apropriado, e por aí vai. Da mesma forma como um atleta precisa colocar uma roupa apropriada para a sua prova, nós cristãos também precisamos nos revestir de um estilo de vida apropriado para os desafios que a vida nos impõe. E segundo o texto, o grande problema que nos atrapalha, aquilo que realmente nós temos que abrir mão para poder seguir essa vida e caminhar pela fé, é o pecado. Aquela velha mania chata que nós temos de acharmos que somos donos de alguma coisa, que somos donos da nossa vida. Como se, de alguma forma, alguma coisa realmente dependesse de nós. Como se, de alguma forma, nós realmente tivéssemos controle sobre alguma coisa. Como se, de alguma forma, alguma coisa dependesse das nossas, entre aspas, sábias decisões. A grande verdade é que todos nós somos seres religiosos. A grande verdade é que o nosso coração sempre vai se apoiar em algum Deus, em algum Senhor. Seja o imperador, ou seja Jesus Cristo, seja algum ídolo fabricado, aceito pelo nosso coração, ou seja o próprio Deus vivo e verdadeiro. Alguma coisa vai te servir
de sustento e de fundamento. Portanto, a grande questão passa a ser o seguinte: o Senhor que nós escolhemos, a coisa que nós escolhemos ser o fundamento das nossas vidas, é forte o suficiente para nos sustentar? O Senhor que nós escolhemos, que nós passamos a confiar, é forte o suficiente para sustentar nossa vida e nos conduzir, mesmo quando nós passarmos pelo vale de sombra e de morte? Perceba que eu não falei quando nós passarmos, como se fosse uma possibilidade, mas quando nós realmente viermos a passar por esse vale de sombra e de morte. Ele é forte o suficiente para nos sustentar. Hebreus nos convida à humildade, a nos despirmos da autonomia que nos atrapalha de experimentar a verdadeira vida e a confiarmos no Senhor. Hebreus nos convoca a não nos apoiarmos em nós mesmos, em nossos cálculos estratégicos, mas em Deus, em Sua palavra e em Suas promessas. Nós vamos ser orgulhosos, escolhemos deuses à nossa imagem e semelhança que inevitavelmente vão nos matar, ou nós seremos humildes e aceitaremos pela fé o governo amoroso de um Senhor tão bom, zeloso e presente, que vai nos conduzir à vida plena, à satisfação e à alegria. Inácio, após condenado por sua fidelidade a Cristo, ele peregrina de Antioquia, no extremo leste do Império Romano, até a sede do Império em Roma, onde ele vai ser martirizado. E no meio desse trajeto, ele fica sabendo de que a igreja de Roma, a igreja romana, pretende, de alguma forma, salvar ele do martírio. Você consegue perceber a tentação que esse velho pastor experimentou? Por um lado, ele pode se livrar de uma morte terrível, de uma morte cheia de dor e sofrimento. Qualquer pessoa iria desejar isso, com certeza, e eu desejaria isso. Mas, por outro lado, que tipo de mensagem essa fuga traria? Né? Pensa comigo, o que aconteceria com a congregação de Inácio, aquela mesma congregação que costumava, domingo após domingo, ouvir Inácio pregar sobre Jesus, ver o próprio pastor deles sucumbir e cair na fé? O que aconteceria com os não cristãos que estavam ouvindo de Inácio que amar a Cristo é o maior privilégio que qualquer ser humano pode ter, ao ver este líder cristão negociando este amor? Sabendo que o bastão dos heróis da fé agora estava em suas mãos, abrindo mão do controle da sua vida, Inácio então escreve uma carta aos romanos, clamando que essa igreja não interferisse no seu martírio. E aqui eu trouxe um recorte do 4º e do 7º capítulo de sua carta aos romanos. Ele fala o seguinte: eu vos suplico que não tenhais benevolência inoportuna por mim. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Acariciai as feras, para que se tornem minha sepultura. Então eu serei verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quando o mundo não vir mais meu corpo. O príncipe deste mundo quer arrebatar-me e corromper o pensamento dirigido para Deus. Que ninguém dos que estão aí presente o ajude. Diante do desafio, meus irmãos, nós costumamos ver o mundo em bifurcações, porque nós costumamos olhar para o mundo a partir do que nós podemos, ou deveríamos poder fazer. É natural e é esperado que o desespero tome o nosso coração quando a gente percebe que a gente não pode fazer nada. Porém, seguindo o argumento da carta aos Hebreus, nós estamos sendo convocados esta noite a deixarmos de confiar no que nós podemos, ou deveríamos poder fazer. Somos desencorajados a confiar em falsos deuses. Os heróis do Antigo e do Novo Testamento, de toda a história da igreja, aprenderam a não confiar em si mesmos. Não fizeram grandes coisas porque eram especiais. Na verdade, apesar de serem pequenos e falhos, fizeram grandes coisas porque eles fixaram os seus olhares em Jesus Cristo, seu mestre. O verdadeiro discípulo de Cristo, a verdadeira discípula de Cristo, não vê o mundo apenas em bifurcações, em escolha A ou escolha B, sendo que ambas são terríveis e nos trazem dor e sofrimento. Na verdade, o verdadeiro discípulo de Jesus, seguindo os passos do seu mestre, trilham pela terceira via,
a via da fé humilde, da confiança enraizada, profundamente enraizada no amor do seu Senhor, que conduz, que organiza todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme nós lemos em Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em todas as coisas, não em algumas, não nas que, num primeiro momento, talvez possa me agradar. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Perceber isso, enxergar isso, exige de nós fé. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos um borbulhar, né, coisas brotando, negativas e nos tocando, nos machucando, exige fé. Olhar para isso e reconhecer que isso tudo é bondade de Deus, agindo em nosso favor para promover em nós a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Exige muita confiança. Mas a verdadeira fé, ela não apenas nos permite trilhar por uma terceira via, ela também nos mostra o que há além daquilo que nós podemos naturalmente ver. Quando abrimos mão daquilo que nos atrapalha, isso é, do nosso desejo de controle, nós passamos a perceber então que aquilo que num primeiro momento, num primeiro contexto, parecia ser a nossa morte, parecia ser alguma coisa que iria nos subtrair, nos diminuir, seria fatal. Na verdade, nada mais é do que uma bela oportunidade de nós chegarmos mais perto daquilo que realmente desejamos, o Senhor Jesus Cristo. Deus age em todas as coisas para o nosso bem, e conforme acabamos de ler, esse bem é sermos reformados, redesenhados, refeitos, segundo a imagem de Jesus Cristo. E eu te garanto que não existe bem maior do que isso, né? Nem adianta a gente procurar. Ser parecido com Jesus é infinitamente maior do que todos os nossos maiores e mais megalomaníacos sonhos. Se nós juntássemos todas as alegrias da terra e multiplicássemos elas por bilhões de milhões de trilhões de vezes, a gente não chegaria em 0,00001% de quão bom é o privilégio de sermos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E o mais interessante é que Deus sabe disso. Sabendo que esse é o maior bem que Ele pode nos promover, nos amando tanto quanto Ele nos ama, Ele não poupa dor e sofrimento na nossa caminhada, de forma que Ele possa imprimir essa vida de Cristo em nós. Um pai não seria amoroso se ele negasse injeção para o seu filho, sabendo que isso faria bem para ele, só porque ele não gosta de injeção, só porque ele não gosta de agulha, só porque ele vai chorar um pouquinho. E o nosso Pai definitivamente nos ama. É um Pai amoroso. Para a gente concluir, então, essa primeira sessão do sermão, eu queria relembrar vocês o que acabamos de ler na fala de Inácio de Antioquia. Deixai que eu seja pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. Então eu serei verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Tudo bem eu receber dor e martírio, desde que isso me faça parecido com Jesus Cristo. E o texto de Romanos 12 vai continuar então, e aí a gente chega no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É muito rico a gente olhar com atenção para essa exortação. Ainda que o versículo 1 tenha nos desencorajado a nos afogar na ilusão da potência das nossas ações, é muito fácil, olhando para os heróis da fé, olhando para o convite que nos é colocado, né, de sermos fiéis nessa corrida de fé, a gente, de alguma forma, imaginar que alguma coisa pode depender de nós. Né? Colocando em outras palavras, é muito fácil a gente imaginar algo como: eles correram, eles venceram, agora eu tenho que correr, e se eu me esforçar bastante, pode ser que eu vença também. Ainda que os heróis da fé realmente devam nos estimular a correr, em hipótese alguma, eles são o nosso destino. De jeito algum, essa corrida depende de nós.
Estimulados pelo verdadeiro exemplo destes heróis, nós devemos olhar para o que eles olharam. Nós devemos desejar aquilo que eles desejaram. Isto é, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor. Ao darmos ouvido aos heróis da fé, não devemos ouvir qualquer outra coisa além de um estrondoso e sonoro siga para Cristo. Siga para Cristo. Há pouco tempo atrás, me mandaram um vídeo, muito engraçado na verdade. Era uma competição onde o treinador dos cachorros deveria conduzir o cachorro do ponto A para o ponto B. E nesse ponto B, teria alguma coisa que o cachorro realmente gostava muito. Alguma comida, algum brinquedo. E no meio dessa trajetória aqui, tinha vários elementos de distração, comidas, brinquedos, várias coisas nesse sentido. Primeiro foi o pastor alemão. Passou em disparada, focado, chegou lá, pegou o prêmio dele. Depois veio um terrier. Ele passou olhando aqui, olhando ali, mas chegou lá e pegou o prêmio dele também. E aí então vem o Golden, que não chega na metade do trajeto. Ele fica tão eufórico, ele fica tão feliz com tudo aquilo que está diante dele, que ele não sabe com qual dessas distrações ele vai se distrair primeiro. Ele pega uma comida, joga ela para pegar outra, que joga para pegar um brinquedo, e aí ele já vê que do lado tem outro, já joga, não chega nem na metade do trajeto. Embora eu ame Goldens muito, e embora esse vídeo seja muito engraçado, nós não devemos ser esse Golden. Nós não devemos nos distrair com as promessas deste mundo. Nós devemos manter o olhar focado no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso prêmio. Ele é o prêmio dessa grande jornada que nós estamos trilhando. Culturalmente, nós até valorizamos a fé. Nós valorizamos pessoas de fé. Tem músicas na nossa cultura popular brasileira sobre fé. É como se a fé fosse uma coisa boa por si só. É como se ela fosse uma virtude que devesse ser louvada só pelo simples fato de ser. Mas Hebreus nos ensina que a fé, por si só, não significa absolutamente nada. O que garante a vitória ao fim da corrida é o objeto da nossa fé. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é apresentado como o autor e o consumador da nossa fé. Isso quer dizer que ele foi o pioneiro dessa corrida, que também nos é proposta, abrindo o caminho para os antigos heróis, e para a gente hoje também, trilharem o mesmo caminho que ele. Mais ainda, Jesus não apenas abriu o caminho, ele concluiu esse caminho. Jesus consumou a nossa fé. Essa é uma ótima notícia para pessoas como você e eu, que a cada 2 passos tropeçam e caem e ficam estateladas no chão. O que vai definir o nosso presente e o nosso futuro não são as coisas que nós vemos ou conquistamos, tampouco a quantidade da nossa fé. Não. É a qualidade do alvo da nossa fé, o próprio Senhor Jesus Cristo, que determinará o resultado final desse desafio. O que nos garante cruzar a linha de chegada ao fim dessa grande maratona é o fato de que Jesus, o verdadeiro Senhor, iniciou e concluiu essa grande corrida da vida. Ele venceu e a vitória de Jesus Cristo é dada gratuitamente a todo o seu povo, isto é, aquelas pessoas que humildemente mantêm o olhar fixo nele. Você se encontra em uma bifurcação? Nessa noite, você se encontra preso entre uma escolha ruim e outra pior? Você olha para você mesmo e não vê qualquer atributo que te garanta superar a dificuldade que está imposta diante de você? Os falsos senhores têm te prometido soluções caras que mais parecem com uma aposta fadada ao fracasso? Será que ser fiel a Deus nesta noite te parece algo impossível? Então eu quero te convocar e te convidar a imitar os heróis. Feche os seus olhos para o mundo e, olhando para Cristo, se aproprie da vitória que Ele mesmo conquistou para você. Não apenas tenha fé em Jesus Cristo. Jesus é o Senhor. Não as promessas vazias que nos cercam, que brotam e são despejadas diante de nós. Jesus Cristo é o Senhor. O segundo versículo, então, vai continuar e vai nos dizer que Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tem um interessante jogo de palavras aqui, né? O que nos fora proposto anteriormente era um desafio, era uma corrida, corra,
né? Corra de forma diligente, seja perseverante. Mas agora, aqui em Jesus Cristo, o que está sendo proposto é alegria. A alegria que lhe fora proposta. Por conta dessa promessa de alegria, aquele que iniciou e concluiu a corrida pôde olhar para as bifurcações da vida, aquelas situações tão complicadas que parece que não tem uma opção viável de solução, e ele simplesmente desprezando as amarras, caminhou para o seu lugar de honra, ao lado direito do Deus Pai. Por um lado, quando nós olhamos para nós mesmos, nós somos inundados de desespero, nós somos inundados de incertezas. Por outro lado, seguindo os exemplos dos heróis da fé, olhando para Cristo e correndo em sua direção, despidos da nossa ilusão de controle e aceitando os benefícios que Cristo conquistou para a gente, nós temos um destino maravilhoso, alegria eterna. Jesus é o modelo de alguém que anda pela terceira via, de alguém que não está preso nas bifurcações da vida, mas que trilha um caminho superior. Na verdade, muito mais do que um exemplo. Jesus é o próprio caminho. O que ele fez é a garantia de que, ao invés de nos prendermos à opção A ou opção B, ambas ruins e danosas para nós mesmos, nós escolheremos amar e confiar no nosso Senhor. Lendo o 6º capítulo da carta de Inácio aos Romanos, é muito fácil a gente chegar à conclusão de que ele entendeu essa verdade e esse princípio. Ele diz o seguinte: para nada me serviriam os encantos do mundo, nem os reinos deste século. Para mim, é melhor morrer para Cristo Jesus do que ser rei até os confins da terra. Procuro aquele que morreu por nós, aquele que por nós ressuscitou. Meu parto se aproxima. Perdoai-me, irmãos. Não me impeçais de viver, não querais que eu morra. Não me abandoneis ao mundo, não seduzais com a matéria quem quer pertencer a Deus. Deixai-me receber a luz pura. Quando tiver chegado lá, serei homem. Deixai que eu seja imitador da paixão do meu Deus. Deus sabe que as demandas podem ser ofuscantes, que os desafios podem nos afogar. Mas Deus não é um Pai irresponsável que nos convida para uma jornada que Ele mesmo não tenha trilhado e concluído em nosso favor. E é por causa disso que nós podemos mergulhar agora no versículo 3, que nos diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem bem. A fé cristã não é uma fé subjetiva e aleatória. Não se trata de me traz calma, me deixa em paz ou me faz bem. Novamente, a fé por si só significa muita pouca coisa. O que determina o sucesso da nossa corrida é termos o alvo correto da nossa fé, isto é, o próprio Jesus Cristo. Por isso, nos momentos em que estamos prestes a desistir, Hebreus nos lembra, Hebreus nos convida a considerarmos com atenção a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ao pensarmos e ao olharmos com atenção para o verdadeiro Cristo, o texto nos indica: nós não cansaremos e não desanimaremos. Nós correremos a corrida vencida por Jesus Cristo e nos deliciaremos com as suas vitórias. Nos escolher custou absolutamente tudo para Jesus Cristo. Ele suportou a oposição dos pecadores, ele carregou consigo o fardo dos nossos pecados e por um breve instante ele foi separado do próprio Deus. Agora é a nossa vez de escolhermos ele no lugar de qualquer outro Senhor, mesmo que isso custe tudo para todos nós. Caminhando então agora para o fim, eu queria trazer 3 reflexões, 3 ações para a gente considerar ao longo dos próximos dias. Em primeiro lugar, é impossível a gente ter uma fé verdadeira em algo que a gente não conhece. Segundo os puritanos, a fé basicamente é conhecer, concordar e confiar no Senhor. Então, dedique-se a conhecer pessoalmente a Jesus Cristo. Você pode me perguntar: Lucas, aonde eu posso encontrar Jesus? Como que eu posso conhecer Jesus um pouco melhor? Que tal a gente começar lendo a Bíblia, orando, caminhando próximo a cristãos mais experientes do que nós, tendo comunhão com a igreja, mesmo que seja pela internet. Eu tenho certeza, eu não tenho a mínima dúvida de que essa dieta
constante e nutritiva nos encherá da verdadeira fé que vence a corrida que nos é proposta. Conforme o apóstolo João escreve em sua primeira carta, este é aquele que vence o mundo, aquele que tem fé em Jesus Cristo. Em um segundo lugar, na primeira era cristã, os discípulos se viam sempre na seguinte bifurcação: Jesus é o Senhor, o imperador é o Senhor. E agora eu quero te perguntar, quais são os senhores que têm atualmente exigido a sua confiança? Quais são os senhores que estão te impedindo hoje de experimentar a vida plena de Cristo? Quais são as promessas ilusórias de conforto, de segurança, de propósito, de futuro, de valor ou de identidade que estão te escravizando, estão te impedindo de se banquetear na verdadeira vida de Jesus? Clame a Deus, peça ajuda para Ele reconhecer esses ídolos no teu coração. E peça para Ele também a força e a determinação de abandonar eles e deixar todos esses ídolos para trás. Conforme C.S. Lewis nos ensina, à nossa frente há coisas muito maiores e muito melhores do que qualquer outra das que nós estamos deixando para trás. E em terceiro e último lugar, os primeiros cristãos não se denominaram dessa forma. Eles não escolheram esse nome para si próprio. As pessoas, a população da cidade, olhando para eles, reconhecia Jesus Cristo. E, por ver Jesus Cristo neles, eles deram esse apelido nos discípulos, cristãos, que nada mais quer dizer do que pequenos cristos. Eu acho muito legal considerar isso paralelo a uma carta que existe, escrita pelo governador romano Plínio, ao imperador Trajano, era o imperador da época. E ele disse o seguinte para o imperador: é impossível, eu quero que você ouça essa palavra com atenção, é impossível obrigar aos cristãos verdadeiros a invocarem os deuses, a adorarem o imperador e a maldizer Jesus Cristo. Mesmo sob pena de morte, tortura, sofrimento, humilhação, os verdadeiros cristãos não sucumbiram. Eles até sofreram, até choraram, possivelmente sentiram medo, mas não sucumbiram. Como resultado, sob perseguição, a igreja cristã floresceu de forma indescritível. Inúmeros novos membros foram acrescentados diariamente à família de Deus. E aí eu quero te perguntar, você consegue imaginar o efeito público do nosso testemunho, caso a gente realmente passasse a confiar no Senhor, ao invés de confiarmos na ilusão da facilidade dos atalhos que nos oferecem diariamente? Você consegue imaginar um mundo onde a luz de Deus brilha na escuridão através das nossas vidas? Eu sempre sonho com essa realidade, e eu sei, porque a Bíblia diz que isso um dia vai chegar plenamente. E quando isso acontecer, quando essa realidade se instaurar plenamente, eu clamo a Deus para que você não tenha perdido a oportunidade de participar da construção disso. Amanhã, bifurcações vão aparecer diante de nós. Alguns falsos senhores exigirão a nossa rendição. Que tal aproveitarmos essa oportunidade para declararmos com atitudes, como os antigos heróis da fé fizeram, que Jesus Cristo é o Senhor? Que tal aproveitarmos essa oportunidade para iluminarmos com o nosso testemunho, com o nosso martírio, pessoas que estão nas trevas do desconhecimento de Deus? Que tal aceitarmos o convite de Inácio de Antioquia, escrito no 8º capítulo da sua carta aos Romanos? Não quero mais viver conforme os homens. Se quiserdes, assim o será. Desejai isso para que também vós possais ser amados por Deus. Não viva como homens. Não viva preso no teu próprio poder, que não pode nada. Abra mão do controle e, mesmo que te custe absolutamente tudo, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Permita que a humanidade veja Cristo na sua vida a partir da sua confiança no Senhor. Experimente, no fim dessa corrida, a coroa da vida, o grande prêmio que nós temos prometido ao longo de toda a narrativa bíblica. Eu quero te convidar aí da sua casa a um momento de oração comigo. Pai amado, obrigado por ser um Deus bom, presente. Obrigado por ser um Deus zeloso, um Deus que se importa conosco. Um Deus que nos propõe e nos coloca desafios
para o nosso crescimento, para o crescimento de pessoas à nossa volta, mas também nos dá meios de vencer esses desafios. Obrigado por Jesus Cristo, que venceu a corrida que nós estamos trilhando. Não permita que o mundo nos ofusque, Deus. Não permita que promessas antiéticas, imorais, promessas que talvez num primeiro momento nem pareçam grandes coisas, mas nos tiram o olhar de Jesus Cristo. Não permita que essas promessas brilhem aos nossos olhos. Não permita que essas promessas de alguma forma nos atraiam. Deus, que o nosso coração esteja cativo constantemente a Jesus Cristo. E que no nosso meio existam pessoas que reflitam a Tua glória nesse mundo cheio de trevas. Seria maravilhoso se toda a nossa congregação fosse esse grupo de pessoas. Eu acredito que isso pode ser, se assim o Senhor desejar. Que o Seu Espírito Santo esteja trabalhando em nosso meio, nos capacitando, nos conduzindo para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.